dia, Brasil! Aqui é Rosângela, eu falo de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Passei aqui para deixar uma palavra para você meditar nesta manhã, que está em Eclesiastes 12, capítulo 7, que diz o seguinte: e o pó volte de onde ele veio, e o pó volte à terra, e o espírito volte para Deus que o deu. Gente, para mim não é fácil falar sobre esse assunto. Hoje são dia 11 de setembro, né? Todo mundo sabe que essa data ninguém esquece. E hoje, logo pela manhã, menina, eu vim aqui ler a Bíblia, depois orei, peguei o celular para ver se tinha algum recado e de cara fui deparando com muitas notícias de falecimento. Olha, fulano faleceu, as famílias assim bem abaladas, porque são pessoas conhecidas, né? Pessoas de nosso convívio. Eu já levantei pensando em falar sobre isto. E quando eu recebi essas notícias, eu não tive dúvida que era sobre isso que eu teria que falar nesse dia. Quando a Bíblia vai dizer aqui o pó volte à terra como era, é porque é o seguinte, gente, ninguém vai ficar para semente. É uma dura realidade, é um assunto difícil de ser falado. Mesmo se você não for para a terra, se você for cremado, você sabe que após ser cremado, eu vamos virar uma poeirinha que vai caber num saquinho desse tamanhozinho. Ali você simplesmente desaparece. A Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor. Quando você tiver a oportunidade de abrir uma panela, você olha e medita quanto tempo você consegue ver aquele vapor. Não precisa nem abrir a panela, não. Vai tomar um café numa padaria, sei lá onde. Olha o vapor daquele café, como ele some rápido. Assim é a nossa vida, né? E a gente aqui pensando, ontem eu tinha 15 anos, ontem eu tinha 16, tinha 20, 30, 40. Hoje eu já estou com 60, 70, 80. É assim, se você conseguiu chegar a essa idade, nós temos mais do que 1000 motivos para agradecer a Deus. Quantas coisas nós passamos e sobrevivemos. Quantas coisas que nós passamos e enquanto nós estávamos no meio daquela turbulência, passava assim pela minha cabeça, eu acho que eu não vou conseguir sobreviver a esta situação. Mas hoje você está aí para contar que sobreviveu porque Deus te deu graça. Sabe o que significa graça? Favor imerecido. Nós não merecíamos, mas tamanho o amor de Deus na sua vida. Quando a Bíblia diz que o pó volte à terra e o Espírito volta a Deus que o deu, isto significa simplesmente que nós não somos só isso aqui. Carne, amanhã morreu, acabou, descansa em paz, vai para um bom lugar. Gente, essas frases são muito bonitas para falar, sabe? Que Deus o tenha em um bom lugar, descanse em paz, que Deus te receba com os braços abertos. São palavras muito bacanas de falar. Mas, gente, eu não vou parar de gravar. Comecei a falar, alguém aí já ligou uma furadeira, mas eu não vou parar de falar, vou chegar mais perto aqui e vou continuar. Mas nós temos que nos preparar para esse momento. Ninguém está preparado, gente. É uma dura realidade, dura realidade. Mas fulano não estava nem doente. Eu vi ele ontem. Quantos anos ele tinha? A morte não tem explicação. Por isso, todos os dias nós temos que nos posicionar. O que é posicionar, Rosângela? Primeira coisa é você pensar onde você quer passar a sua eternidade. Porque não é morreu, acabou. Não é morrer, vou voltar. Não vai voltar não, filho. Vai não. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, não volta. Embora muitas pessoas acreditem, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui está a realidade para a sua vida. Não vai voltar. Não vai. Eu sei, eu te deixei triste, né? Porque você deve estar pensando, mas e o fulano que morreu? E o outro ciclano que morreu?
ele não conhecia Jesus, ele não aceitou Jesus. Será que ele foi para onde? Para o céu ou para o inferno? Porque só existem esses dois lugares. Mas eu tenho uma palavra de consolo para te falar. Vocês sabem que faço parte da capelania hospitalar, então estou sempre em hospitais, estou sempre vendo situações muito difíceis, tanto em hospitais normais como em hospitais oncológicos, estamos vendo sempre coisas muito difíceis. Mas eu vou te falar uma coisa, o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que no último suspiro, no último momento, Deus é poderoso para trazer a lembrança daquela pessoa, palavras que foram faladas para ele no decorrer dos anos e ele nunca tomou uma decisão. Eu já falei de Jesus para uma determinada pessoa, falei, minha querida, aceita Jesus, tenha uma vida com Deus, deixe Ele transformar a sua vida, transformar você numa nova criatura. Mas isso não foi no hospital não, tá? Foi uma pessoa que me ligou. E essa pessoa falou para mim assim, eu não estou preparado para isto. Gente, não é religião, não é sobre religião, não é sobre igreja, não é sobre dinheiro na igreja, não é dar dinheiro para pastor, não é sobre isso. É sobre a salvação da sua alma. Você não sabe que dia será o seu último dia. Eu não sei qual será o meu último dia. Talvez esse seja o último vídeo que eu gravo para vocês. E depois vocês vão falar, olha, ainda gravou um vídeo ontem falando sobre a morte. Gente, porque é realidade. Morrer, ninguém quer morrer. Mas acontece que esta é a realidade. Você já viu quando uma pessoa está entubada, está no CTI, está naquele momento difícil, as famílias naquele desespero? Gente, eu vou falar uma coisa que Deus já falou isso no meu coração. Eu acalmo os familiares falando com eles o seguinte: a palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Naqueles últimos momentos, o amor de Deus é tão grande que Deus pode falar com aquela pessoa numa linguagem que só ele e ela se entendem. E ali pode ser feito um concerto nos últimos momentos e aquela pessoa herdar a vida eterna. Mas se você pode fazer essa decisão hoje, enquanto você está lúcido, enquanto você tem consciência, por que esperar esse momento de CTI, de isolamento, que talvez tem pessoas que nem conseguem chegar a esse momento? A morte é súbita, é uma morte súbita, é uma morte de um acidente. Então, assim, hoje é a chance que Deus está te dando e está me dando. Se você já aceitou Jesus, já leva uma vida na presença de Deus, eu faço uma pergunta para você. Que tipo de vida você tem levado? Que tipo de cristão é você? Você está se parecendo com Jesus? Você ora, você lê a Bíblia, você perdoa, você paga suas contas em dia, você tenta ser uma pessoa que tem um bom caráter, né? Você tenta ter uma vida decente. As pessoas podem olhar para você e falar, aquela pessoa ali, a gente vê Deus na vida dela, porque na igreja ela é aquela pessoa, mas dentro da casa dela também ela é uma pessoa que tem Deus, sabe? Que tem um comportamento que agrada a Deus. Ou você é aquela pessoa que na igreja você é uma coisa, na sua casa você é outra, no seu trabalho você é outra. Aí não agrada a Deus. E se você ainda não aceitou Jesus, você deve estar me perguntando, mas para que eu tenho que aceitar Jesus? Simplesmente porque todos nós nascemos no pecado. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não tinha ninguém justo. Todos eram pecadores e andavam erroneamente. Então, o que ele fez? Enviou o seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a salvação na nossa vida.
Ali os nossos pecados são perdoados, nós pedimos perdão e nossos pecados são perdoados. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a trilhar um outro caminho. É o caminho do arrependimento. É o caminho do arrependimento. Mas, Rosângela, eu não quero ir para igreja nenhuma. Essas igrejas me decepcionam, esses pastores só querem dinheiro. Gente, não é sobre isso que eu quero falar. Eu estou falando de você e Deus, você e Jesus. Céu ou inferno, vida ou morte. Você precisa ter uma vida com Deus. Quando você aceita Jesus, a sua vida muda totalmente. Mas você não vai ficar, não vou ter mais problemas, vou ter saúde, vou ser próspero. Não vou te enganar, não. Você vai ter problemas sim. Porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas olha o que Jesus disse. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele era Jesus, né? Ele venceu. Não. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele estava em forma de homem. Todas as tentações, todas as lutas, todas as mazelas desta vida, ele passou por elas e não pecou. Então ele sabia muito bem do que ele estava falando. E ele está pronto para estender a mão para te ajudar. Claro que quando você começa a seguir Jesus, ele vai te dar graça. Você vai orar, muitas coisas vão acontecer, sua família pode ser salva através de você, do seu testemunho, da vida que você leva. Testemunho que eu digo não é depoimento. Testemunho que eu digo é as pessoas olharem para você, quem era você antes de aceitar Jesus e quem é você agora, depois que você aceitou Jesus, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas eu vou ter que parar com tudo, eu gosto de beber, gosto de fumar, gosto de prostituir, gosto de mulherada, gosto de night, gosto de balada, gosto disso, gosto daquilo. Não preocupa com isso. Quando você aceitar Jesus, o Espírito Santo, ele vai te convencendo das coisas que você precisa largar. Porque tem coisas que não combinam com o servo de Deus. Pense comigo. Você acha que combina um servo de Deus sentado num bar no final de semana, bebendo até cair, com todos os vícios, e depois ele passar a mão na Bíblia e falar, agora eu vou para a igreja? Não combina. Mas eu não vou conseguir largar isso não. E quem falou que você vai conseguir? Não vai, você não vai mesmo não. Mas Jesus vai te dar força aos poucos, ele vai te limpando. Ainda mais quando você começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus, que é Deus falando conosco, o Espírito Santo começa a falar ao seu coração e você fala, é mesmo, gente, para que eu tenho que fazer isso? Mas eu não tenho forças para largar esse vício sozinha, mas ele vai te dar forças, você vai conseguir. Agora, se você se entrega e fala, não estou nem aí já é a sua escolha, entendeu? Porque muitas das vezes nós passamos por muitas mazelas nesta vida, por muitas dificuldades, por causa de escolhas que nós fizemos. Fizemos escolha aqui pela nossa cabeça. Agora, quando nós tomamos decisões com a direção de Deus, ele vai te guiar. Nem você vai se reconhecer. Você vai ser uma nova criatura, você vai ser uma outra pessoa. Você vai experimentar a alegria da salvação. E se você partir de hoje para amanhã, aí sim, aí você vai ser recebido de braços abertos. Então, pense bem em tudo que a gente falou aqui, né? Porque quando fechamos os olhos, aí já não podemos tomar decisões nenhuma. Então, aproveite, toma a decisão hoje, tá? Se você está me vendo, eu estou orando por você. E aceitar Jesus, você não tem que ir de joelho daqui lá na outra cidade, você não tem que pagar penitência, nada disso. É você se convencer que essa é a decisão mais assertiva que você vai tomar na sua vida. E você vai experimentar coisas sobrenaturais na sua vida, coisas diretas do céu, porque agora você faz parte da família de Deus. Se você quiser tomar essa decisão agora, você pode.
aonde você estiver me ouvindo, você vai levantar a sua mão, feche os seus olhos, eu oro por você, você toma essa decisão de coração. Não toma assim, eu vou tomar uma decisão que só o capeta vai vir me buscar, não. É você reconhecer que o único Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele sim te dá a salvação. Mas não deixe de ficar com muita dúvida, não, e não deixe de passar muito tempo, não, porque a gente não sabe quando será a nossa hora, né? Ou quando Jesus vai voltar. Mas se eu aceitar Jesus, minha família vai virar a cara tudo para mim. Já vira tarde. Amanhã faz 2 dias. Quem não pode virar a cara para você é Jesus, porque ele que morreu na cruz vai te dar salvação. O resto, fulano agora é crente. Não estou te chamando para ser crente. Estou te chamando para ser filho de Deus. Rosane, você está ficando doida? Mas eu já sou filho de Deus, mas não é mesmo. Você é criatura de Deus, criatura. Filho de Deus é aquele que aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Adore somente a Ele. Aí sim você passa a ser filho. E o filho tem direito a muitas coisas boas. É isso que eu estou trazendo para você nesta manhã. Tá? Então, quer se tornar um filho de Deus? Aceita o Senhor Jesus. Arrependa dos seus pecados. Não vou não, porque eu já fiz tanta coisa errada. Eu acho que Ele nem vai me aceitar, não. A Bíblia diz que Jesus, Ele veio para os doentes, não para os sãos. Se você é essa pessoa que está pensando aí, já fiz tanta coisa errada, eu acho que para mim não tem perdão. Tem sim. Tem sim. É só você se arrepender e falar com o Senhor Jesus, com essa oração que nós vamos fazer agora. E vou completar te dizendo, que está escrito na Bíblia, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter saúde, ter dinheiro, ter uma boa casa, ter filhos saudáveis, poder viajar, curtir lugares, mas isso tudo são momentos. Você pode viajar para Dubai, ficar 1 mês, 1 ano lá, mas são momentos. Eu estou te convidando para a eternidade. Isso aí não tem rei, não tem rainha, não tem autoridade nenhuma. É ser humano, vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que tomar. Não, mas olha, eu não penso assim, porque não foi assim que meu pai me ensinou, não foi assim que a minha mãe me ensinou. Meu filho, olha aqui. A palavra de Deus é que nos ensina o caminho. Talvez o seu pai te ensinou coisas que nem ele sabia, mas Deus está te dando essa oportunidade de escrever uma nova história na sua vida. Aqui eu paro, eu não tenho mais nada para te falar, eu só tenho um convite para te fazer. Se você desejar aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, para Ele mudar a sua vida, para você ter direito à vida eterna, para você sair da condição de criatura para filho de Deus, agora é o seu momento. Olha o que você vai fazer, você vai fechar os seus olhos, levantar suas mãozinhas, eu vou orar por você. Você fica de olho fechado, se você desejar também. E você vai repetir comigo essas palavras. Senhor Jesus, aqui estou eu, consciente dos meus pecados. Eu entendi que eu não sou teu filho, que eu não sou tua filha, e eu sempre pensei que eu era. Agora eu entendi que para eu ser seu filho, sua filha, eu preciso te aceitar. Eu entendi que até hoje eu era criatura, mas agora eu quero ser filho ou filha de Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. Quantas coisas eu fiz até agora que te desagradou, mas eu te peço que me perdoe, me dê a alegria da salvação e eu aceito o Senhor Jesus como único Senhor da minha vida.
escreva o meu nome no livro da vida, meu Deus, no nome de Jesus. Se eu fechar os meus olhos de hoje para amanhã, se a vida para mim acabar de hoje para amanhã, eu quero estar com o Senhor. Eu quero que o Senhor me receba realmente de braços abertos. E eu te agradeço por esta oportunidade de ouvir a tempo que tem solução para mim. Escrevo meu nome no livro da vida e daqui para frente o Senhor é o Senhor da minha vida. Que o Espírito Santo venha me guiar em todas as decisões que eu for tomar. Tudo que eu fizer que seja para a glória do teu nome. E muito obrigada, meu Deus. Amém. 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 Fique com esta palavra. Grave este dia, 11 de setembro de 2023. Era o que eu tinha para falar, o que Deus me autorizou a falar, mas o Espírito Santo vai continuar falando com você no decorrer desse dia. Fique em paz, fique em paz. Você agora é um filho de Deus e o filho tem muitos direitos. Bom dia.